Pessoal, vamos trabalhar aí a semântica 1, conceitos básicos. Para quem não se recorda ainda do que vocês aprenderam no ensino fundamental, a semântica é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. Então é só relacionar, ó, semântica, S de significado. É claro que no ensino médio é muito importante que vocês entendam que esse significado das palavras aqui está muito relacionado a conceito. Então, eu vou destacando com vocês aí a palavra-chave, a explicação, para vocês entenderem quando a questão do Enem, do vestibular, cobrar de vocês esse conceito. O primeiro conceito que eu quero que vocês grifem aí, a primeira palavra-chave, é a própria palavra-chave semântica. Então, vocês vão encontrar a questão do Enem que vai trazer esse conceito e você precisa entender. Então, pode destacar para mim a palavra-chave semântica e vamos tentar entender o que é semântica. Bom, a nossa explicação é muito simples, se vocês puderem destacar também é isso. Semântica é o quê? É um ramo da linguística que estuda o significado, tanto das unidades mínimas, como prefixos e sufixos, quanto das unidades maiores, como orações, períodos, etc. Até aqui eu paro só para vocês entenderem bem. Então, primeiro, o que é semântica? Estudo do significado. Quando a gente estuda o significado, nós temos o quê? Unidades mínimas, que são os prefixos, que é aquele pedacinho de palavra que vem antes do radical, sufixo, que é aquele pedacinho de palavra que vem depois do radical. E unidades maiores. Por que unidades maiores? Porque tem questão de interpretação de texto no Enem, no vestibular, que vai perguntar para você por que aquela oração está ali. Qual o significado daquele período, ok? Continuem destacando aí comigo o seguinte: abordar semanticamente qualquer segmento de um texto é o mesmo que considerar sob o seu ponto de vista de significado. Então, toda vez que a questão do vestibular perguntar para você, analisando semanticamente, analisando o aspecto semântico, de acordo com as regras de semântica, você já sabe que a questão do Enem, a questão do vestibular está cobrando de você a noção de significado, ok? Bom, agora vamos começar aí os conceitos semânticos. Primeiro conceito semântico que eu quero que vocês grifem aí é o conceito de sinônimo. Esse conceito de sinônimo é muito importante e vai cair, sempre cai, no Enem, no vestibular, se vocês conseguem entender o conceito de sinônimo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não existem sinônimos perfeitos. Então, aqui, quando nós falamos em sinônimos, dentro da semântica, vocês vão encontrar a questão de vestibular que fala a respeito da sinonímia. Sinonímia é o quê? É o estudo dos sinônimos. Aí vocês destacaram o foco nosso, que é não existem sinônimos perfeitos, que é sempre a pegadinha, né, a casca de banana do Enem, dos vestibulares, colocam a palavra lá e falam que são sinônimos perfeitos. Eles não são perfeitos. Até porque sinônimo vem de semelhante. Semelhante não é igual, ok? Aí pode destacar também o comecinho, gente, que é importante para a gente aí na explicação a respeito do sinônimo, que diz o quê? Vocábulos de formas diferentes que têm significados muito aproximados. Então, essa é a noção que a gente tem que ter de sinônimo quando a gente vai trabalhar uma questão de Enem vestibular, ok? Agora, contrário dos sinônimos, nós temos os antônimos. Os antônimos a gente vai destacar aí, ó, vocábulos de sentidos opostos. Os sinônimos e os antônimos, eles são muito usados também para criar nos textos um efeito de linguagem. Então, quando você usa um sinônimo, você usa um antônimo, isso dá um efeito de linguagem que na interpretação do texto é muito interessante. Agora, de novo, vamos trabalhar dois novos conceitos semânticos aí que é importantíssimo que vocês saibam, que são os hipônimos e os hiperônimos. Primeiro a gente vai trabalhar o hipônimo. O que é um hipônimo, gente? Destaca aí para mim. Conceito de sentido menos extenso que está incluído no outro de sentido mais extenso. O hipônimo e o hiperônimo, eles trabalham com o que nós chamamos de noção de extensão de sentido. Presta atenção, hein? Noção de extensão de sentido.
Já caiu, por exemplo, no vestibular, a palavrinha coisa. A palavrinha coisa, ela é um hiperônimo, porque a palavrinha coisa envolve tudo, né? Eu chego em algum lugar e pergunto, nossa, que coisa é essa aí? Eu posso dizer uma exclamação, que coisa, hein? Posso até usar um verbo, né? Não vou coisar isso, não. Já caiu no Enem, no vestibular, esse roteiro de palavras. Agora, veja bem, se eu tenho a palavra ave é o quê? É um hiperônimo, é uma palavra de extensão ampla. Só que quando eu digo galinha, canarinho, sabiá, eu estou pegando a palavra ave e estou diminuindo a extensão do sentido, tá certo? Quando vocês estiverem fazendo o caderno de exercício, vocês vão ver os exemplos. Agora vamos então para o hiperônimo. Vamos grifar aí o hiperônimo. O que diz o hiperônimo aí que é importante da gente destacar? Conceito de sentido mais extenso, que inclui outro de sentido menos extenso. Destacou aí para mim, é importante a gente continuar ali o seguinte, presta atenção aí, ó. O hiperônimo contém o hipônimo. Então, o hiperônimo é a palavra de sentido mais extenso. E o hipônimo é a palavra de sentido menos extenso. Grifa ali ainda, por favor. O hipônimo está contido no hiperônimo. Olha que nessa aqui, como é um conceito mais complexo, a nossa apostila trouxe um exemplo. Nós temos ali a palavra ave, é um hiperônimo porque é uma palavra de sentido mais extenso. Quando eu falo ave, eu envolvo todos esses termos que estão aí, tá certo? Agora, paráfrase, pessoal. Paráfrase também é outro conceito semântico que é muito cobrado no Enem e muito cobrado nos vestibulares. Normalmente, o Enem vai usar o termo parafraseando o texto acima. Então, a gente vai ler a questão e vai entender, opa, está cobrando aqui paráfrase. Então, vamos definir aí o que é paráfrase, pessoal? Vamos destacar aí para mim, por favor, o que é paráfrase? Bom, quando nós falamos da paráfrase, é importante vocês destacarem o seguinte, tradução de uma unidade de sentido com palavras diferentes. E esse é o primeiro conceito de paráfrase. Agora, segue comigo aí, grifando as orientações a seguir. Parafrasear um trecho, um texto, uma expressão, é o mesmo que dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Não é preciso dizer que a paráfrase perfeita não existe. É importantíssimo que vocês grifem isso. Sempre haverá alguma diferença de sentido ou de efeito de sentido entre a unidade original e a paráfrase. Então, o que é parafrasear um texto? Gente, é pegar aquele texto e traduzir aquele texto em palavras diferentes, mas tentando manter o mesmo sentido. Uma forma de paráfrase que muitas vezes cai no Enem, cai no vestibular, é a paródia. Então, o que é a paródia? Pensando bem, a paródia é normalmente feita com música. Normalmente, a questão do Enem, do vestibular, pega uma determinada letra de música e faz uma mudança ali nas palavras, nas expressões. Então, normalmente, quando a questão do Enem cobra, ela cobra falando, parafraseando o texto, a paráfrase a seguir ou paródia. Lembra que é muito fácil de vocês memorizarem alfabeticamente, né? Não precisa nem esforçar, porque, ó, paráfrase, parafrasear, paródia. Bem tranquilo. Agora vamos trabalhar aqui os conceitos de denotação e conotação, gente, que também é importantíssimo para a gente ter uma boa noção. Primeiro, vamos trabalhar a denotação. A denotação, depois, se vocês puderem aí no caderno de vocês, eu gostaria que vocês, além de grifar a palavra denotação, desse um destaquezinho no D, só no D de dicionário. Por que a gente vai dar um destaquezinho aí no D de dicionário? Para vocês memorizarem. O D de denotação é D de dicionário. Toda vez que a questão do vestibular pedir para você qual o significado denotativo dessa palavra, é porque a questão do vestibular está pedindo para você identificar o sentido dicionarizado da palavra, tá certo? Então vamos grifar o conceito aí de denotação. O que diz aí o nosso caderno na denotação? Conjunto das ações, das noções, a que uma palavra se aplica ou faz referência. Continuando, presta atenção aí. É o significado central e mais estável de uma palavra,
que consta nas definições genéricas trazidas pelos dicionários. Aí dá um destaque especial aí na palavra dicionário. Então, quando nós estamos falando de denotação, sentido denotativo. Sentido denotativo é o que eu falei para vocês. Se você for no dicionário e olhar a palavra noite, vai estar lá a palavra noite, no aspecto geográfico, astrofísico. Se você olhar lá a palavra coração, aspecto biológico de coração. Mas quando eu uso a expressão assim, ó, estou falando isso de coração, eu não estou usando o sentido denotativo. Eu estou usando o sentido conotativo. Por isso que eu quero que vocês agora cheguem para o lado aí na nossa apostila e vamos trabalhar o significado de conotação, pessoal. Então, destaca aí, conotação. O que nós vamos trabalhar com conotação? Significados secundários que se acrescentam ao significado central ou denotativo por meio de associações emotivas ou impressões. Então, veja que o significado conotativo, aí, se vocês puderem, aqui no conotativo, a gente vai dar um destaque especial em com. Conotativo vem de contexto. Então, é por isso que a gente está fazendo esse sinalzinho, ó, com, de contexto. Enquanto o sentido denotativo é o sentido que está no dicionário, o sentido conotativo é aquele sentido que é expresso pelo contexto. Então, aqui a palavra noite não é a que está no significado lá do dicionário. Aqui a palavra noite é significado no contexto do texto. Então, a palavra noite pode significar tristeza, anoiteceu a minha vida, luto, que aconteceu, por exemplo, uma perda muito sentida na nossa vida, né? A gente fala luto, né? A gente fala uma noite terrível se abateu sobre a minha vida. Depressão, né? A noite dos sentimentos é uma metáfora que se usa para depressão, ok? Vamos agora aí, pessoal, para baixo. Significado contextual, destaca aí para mim. Significado contextual, vamos grifar aí a expressão significado contextual. Qualquer análise semântica deve sempre levar em conta o contexto, já que a mesma palavra ou expressão, e até segmentos mais amplos, podem mudar completamente de significado, apenas com a mudança de contexto. Então, essa aqui, para vocês entenderem, é a regra do contexto. Normalmente, a gente usa a expressão assim, ó, não coloquem palavras em minha boca, né? Geralmente, essa expressão, não coloque palavras em minha boca, é a regra do contexto. Olha, não foi isso que eu disse, não é isso que eu quis dizer. Então, interpretar um texto é respeitar a regra do contexto, tá certo? Agora, vamos aí para a palavra sentido. Então, semanticamente, quando a gente fala de sentido, o que a gente tem em sentido, pessoal? Destaca aí comigo. O mesmo que significado. Então, a palavra sentido, ela é sinônimo de significado. É a noção ou conceito que uma palavra ou expressão traz para o interior do intelecto. Tá certo? Para baixo aí, vamos destacar agora, e efeito de sentido? Quando a questão do Enem, do vestibular, pede para você responder qual o efeito de sentido. Bom, destaca aí comigo. Efeito de sentido é o quê? É a impressão gerada por uma palavra ou expressão, além do seu significado básico. Então, eu tenho sentido, que é o significado básico da palavra, por exemplo, coração, eu tenho um significado básico, eu vou abrir o dicionário, o Aurélio, o Ais, eu vou abrir o dicionário e vou achar o significado da palavra coração, mas quando eu uso a palavra coração em um determinado contexto, eu vou ter um efeito de sentido. Aí é importante que vocês ainda destaquem comigo aí, por favor, na sequência, há palavras com praticamente o mesmo efeito de sentido, mas geradoras de efeito de sentido muito diversos. Então, repetindo, hein? Há palavras que têm o mesmo sentido. Então, por exemplo, a palavra pedra. O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um poema, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Com a palavra pedra, ele mostrou exatamente isso. Apesar dela ter um sentido muito claro para todo mundo, ele aproveitou a noção do sentido popular. O que significa tinha uma pedra no meio do meu caminho? Quer dizer, tinha um obstáculo, tinha uma barreira que eu tinha que vencer para me transformar, para mudar, para ser o que eu sou. Ok? Vamos para baixo aí, pessoal, destacando mais um pouco. Várias palavras da língua portuguesa, por exemplo,
traduzem o sentido de uma pessoa que engana a outra, que não diz a verdade. Então, aqui a gente está vendo algumas palavras que têm uma certa noção de sentido. Todas as palavras relativas a esse sentido são marcadas como negativas, mas o efeito de sentido varia numa escala que vai da atenuação, o exagero ou o insulto. O que eu quero que vocês observem aqui nesse ponto? Na língua portuguesa, eu posso pegar uma palavra que é sinônimo de outra, mas mesmo quando eu pego uma palavra que é sinônimo de outra, essa palavra ela tem uma escala de sentido. Então, por exemplo, a palavra quente é temperatura. Se eu falar para todo mundo, gente, põe a mão na tela do computador aí que está quente. Quente é temperatura. Agora, quando eu digo assim, está candente, candente é mais do que quente. Incandescente é mais do que quente e candente. Significa que é tão quente que está até visível, está vermelho, tá certo? A apostila, ela traz o exemplo aí da palavra enganador. Então, comparando aí, a apostila traz a palavra enganador. A palavra enganador tem vários sinônimos para a palavra enganador. Por exemplo, eu tenho, ao lado de enganador, que é negativo, né? Eu tenho simulador, eu tenho otário, eu tenho fingidor, trambiqueiro, fabulista, perjuro, ok? Todos são exemplos de como, às vezes, nós temos uma palavra e essa palavra ela pode ter vários sentidos diferentes, tá certo, pessoal? Bom, esses são os conceitos básicos, depois a gente vai rever, porque essa aula aqui é uma aula que eu procuro fazer uma revisão mais detalhada, porque normalmente todo vestibular que vocês forem fazer, para qualquer área quando vocês forem fazer, e o próprio Enem, nas partes de semântica da prova, nós temos 3, 4 questões e é fundamental que a gente domine mesmo todos esses conceitos. Ok, pessoal?